Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Este é um programa que passa todos os domingos a esta hora, que faz a revista dos principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite, António Navarrete, Lutercio Mango e António Bueno. Boa noite aos três e sejam bem-vindos então a este programa. Vamos começar então por olhar para os temas da semana. Começo hoje pelo António Bueno. Escolheu como assunto da semana a oferta pública feita pela HCB de 2% do seu capital. Muito boa noite, caros telespectadores, e boa noite também aos colegas de painel e também a Silvan. Bom, escolhi este tema, que é da oferta pública de ações da HCB, correspondente a 2,5 dos 7,5 já oficialmente anunciados. E isto, naturalmente, liga-nos a retornar um bocado no passado, há quase 11 anos atrás, quando conseguimos a reversão da HCB para aquilo que era grande parte das ações da HCB para o Estado de Moçambique. E, entretanto, o ano passado completámos 10 anos dessa reversão e, segundo constavam os acordos, era importante que grande parte das ações da HCB fossem postas ao público, à venda em público. E este anúncio foi feito ano passado pelo Presidente Inhosse, em que anunciou que 7,5% das ações da HCB seriam postas à venda no mercado de ações em Moçambique, concretamente na Bolsa de Valores de Moçambique, e isto concretizou-se. E esta acho que é uma grande oportunidade de haver maior inclusão financeira e a possibilidade dos cidadãos, com suas parcas poupanças, poderem investir num ativo que é dos melhores em Moçambique, que produz renda bastante para poder ser distribuída, redistribuída pelos moçambicanos. E eu acho que sim, aí quando nós, moçambicanos, pudermos comprar ações da HCB, poderemos dizer atualmente de peito aberto que a HCB é nossa, efetivamente. Muito bem, a semana escolheu, a assunto da semana, os preparativos da Conferência de Doadores que vai ter lugar na cidade da Beira, de 31 deste mês e 1 de junho. Primeiro, boa noite aos meus companheiros aqui do painel e boa noite aos que acompanham esse programa. Sim, escolhi esse tema, que é os preparativos de conferência de doadores a ter lugar na cidade da Beira, nos dias 31 de maio e 1 de junho, respectivamente. Escolhi por uma razão muito simples. Fiquei muito impressionado da forma como o gabinete de reconstrução pós-ciclone assumiu publicamente de que fará tudo por tudo para que haja transparência, que haja prestação de contas e boa governação neste processo. Uma auditoria internacional. É isso mesmo. Portanto, eu penso que é uma boa ponto de partida, porque isso permite-nos, como cidadãos, acompanhar a evolução dos trabalhos que vão ter lugar. E também gostaria de desafiar a este mesmo gabinete que, ao longo dos seus trabalhos, leve sempre o princípio de inclusão, participação e abrangência. Porque eles não podem, de uma forma, querer avançar sem incluir as comunidades locais, sem incluir os governos distritais, assim como os governos municipais. E também eu acredito que será uma grande oportunidade para que se pense seriamente sobre a urbanização das nossas cidades. Portanto, por aí, a Beira será um desafio para nós todos, para que se faça, de fato, uma urbanização condigna, uma urbanização em que todos possam se sentir como parte integrante da cidade e também seja um desafio de desenvolver a formação e treinamento dos nossos jovens, porque onde há reconstrução, há oportunidade de formação. Por isso eu espero que a nossa juventude seja chamada para ter a oportunidade de adquirir formação e treinamento. E, finalmente, também desejar que a conferência corra bem, para o bem da nação moçambicana. Quando falamos de transparência, penso que é na lei do procedimento administrativo, há ali uma cláusula, um artigo que prevê que o Estado, portanto, organizações do Estado, possa, para o seu board, convidar organizações da sociedade civil para fazerem parte. Não tem sido muita prática, não tem sido usado como prática este artigo
mas seria um excelente exercício já numa entidade como este Gabinete de Construção, meter lá gente da sociedade civil dentro do board como um dos elementos de transparência. Está na lei, não me lembro de ter sido alguma vez utilizado, mas está na hora então daquilo que... É por isso lancei o apelo de inclusão, participação e abrangência. Exato. O Eduardo Lambrado escolheu como tema da semana a celebração do dia 25 de maio, que é o Dia de África. Bom, primeiro, permitam-me que agradeça a Deus pela saúde e vida que me tem proporcionado e a minha família. E saudar os colegas do painel e Assis Jeremias, os telespectadores, boa noite. Eu escolhi o tema do 25 de maio, que é o dia em que celebramos a unidade africana. Já vão lá 56 anos que a África se uniu. E esta é uma homenagem também aos fundadores da União Africana, portanto, da Organização da Unidade Africana e agora a União Africana. Falamos do Kwame Nkrumah, Haile Selassie e tantos outros que sonharam uma África diferente desta que nós vivemos hoje. Uma África que, depois de quase mais de meio século de independência, continua dependente. Continua dependente, e isto mais por falta mesmo da visão daqueles que hoje governam no continente africano. Desvirtua-se completamente o pensamento dos fundadores da União Africana, e hoje olhamos mais para líderes africanos que se preocupam mais com suas questões pessoais. A África, depois de mais de meio século de independência, como eu dizia, continuamos bastante dependentes. Basta só dizer que para viajarmos dentro da África, às vezes é mais fácil ir para a Europa para depois voltar para a África. É muito mais fácil ir para Portugal do que ir, por exemplo, para Botswana, que é ao lado, que às vezes pode levar quase um dia para chegar a um país vizinho. Pode-se levar um dia para se chegar à Tanzânia, o que é completamente inaceitável para um continente que já está independente há mais de meio século. Nós temos dificuldades muito grandes da nossa integração, que foi esse um dos pensamentos dos fundadores da União Africana, de termos uma circulação livre para as pessoas e para os seus bens, uma circulação livre da moeda única, o que poderia impulsionar a economia do continente africano. Só falando desta área que eu dei como exemplo das dificuldades que a África tem da aviação civil, se nós tivéssemos os nossos países todos conectados, nós teríamos, segundo estudos da IATA, mais de 150 mil empregos e mais de 1,3 bilhões de dólares de receitas só de transações dentro do próprio continente. Mas, infelizmente, por falta da visão dos nossos líderes, que já estão caducos, é só olhar para o caso do Uganda, o presidente Yoweri Museveni, que ainda se mantém de pedra e cal como presidente. No Zimbábue, o presidente Mugabe teve que ser empurrado para sair do poder. Portanto, nós temos um continente que está a envelhecer, e aqui aproveito a oportunidade para convidar os jovens a se reerguerem e serem eles também os precursores de uma África desenvolvida, de uma África que pode ser promissora, não só para os jovens, mas também para aqueles que já estão numa idade avançada. Muito bem, vamos então aos assuntos que elegemos. Esta semana, portanto, a extradição de Manuel Chang, a última semana do licenciamento, as projeções então em baixa do crescimento da economia, vão ser então os três temas a preencherem este programa. Vamos começar então pela extradição, pela decisão do governo sul-africano de extraditar Manuel Chang para Moçambique, anunciada esta semana pelo Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul. Portanto, a África do Sul decidiu, então, o governo da África do Sul decidiu que Chang deve vir a Moçambique. O argumento então é que Manuel Chang é moçambicano, os crimes de que ele é acusado foram cometidos, portanto, no exercício das suas funções como Ministro das Finanças, e há uma vontade também dele de vir para Moçambique. O Lutero Simão, queria ouvir a sua opinião, defendeu aqui que o melhor para Manuel Chang era ir para os Estados Unidos, mas pelos vistos, então, os sul-africanos têm um entendimento diferente. A sua análise a esta decisão? Sim, eu continuo a defender esse princípio, né? Agora, aqui também é preciso que a gente comece a compreender a própria dinâmica
da política sul-africana. Porque na África do Sul existe uma escola política muito dominante que assenta nos valores do panafricanismo. Panafricanismo, e também não podemos esquecer que quem está a governar a África do Sul hoje é um movimento de libertação que define o imperialismo americano de uma forma muito clara. E também o próprio panafricanismo também é usado para unir as próprias fileiras da ANC. Então, tudo isto tem que ser analisado. E também devemos recordar que já no ano 2011, a África do Sul era membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E foi no mês de março que este mesmo Conselho de Segurança decidiu bombardear a Líbia. E a África do Sul votou ao favor desta ação militar contra a Líbia, que terminou com o derrubo do Muammar Gaddafi. E a partir daí, a África do Sul foi sendo visto como mão da fita nos corredores diplomáticos africanos. Portanto, eu acredito que o lobby africano terá funcionado muito para que houvesse essa decisão da África do Sul, que só foi tomada depois das eleições na África do Sul e antes da tomada posse do novo governo. Daí então, em diplomacia, podemos dizer que podemos piscar para a esquerda e virar para a direita. Por isso, eu acredito de que nos próximos dias haverá muitos corredores diplomáticos, corredores políticos e judiciais para resolver essa questão. Por isso, temos que esperar para os próximos dias o que vai acontecer, porque os americanos ainda têm a possibilidade de recorrer, e para recorrer terão que seguir as 3 instâncias, que são o High Court, portanto, que é o Tribunal Superior, ou the Supreme Court of Appeal, que é o Tribunal de Apelo, e, finalmente, o próprio Tribunal Constitucional Sul-Africano. Por isso, próximos dias haverá muita movimentação e será em função disso é que nós teremos a radiografia completa. E também com o risco de que o deputado Alexandre fique mais tempo na África do Sul até outubro. Por isso, acredito que nos próximos 15 dias haverá muita movimentação e, finalmente, dizendo que a vinda do deputado Alexandre a Moçambique, eu não tenho muita confiança se o nosso sistema judicial terá capacidade de julgá-lo, porque tem informações muito limitadas. Quem tem mais informações sobre toda esta operação de branqueamento de capitais, das transações financeiras ilegais, etc., incluindo do suborno e da corrupção generalizada, é o Tribunal Americano. Por isso, para mim, continuo a pensar de que o julgamento a ser feito nos Estados Unidos será mais completo e dará-nos maior informação o que terá de fato acontecido. Agora, vindo para Moçambique, não acredito de que nós saberemos todas as verdades. Não seria também uma oportunidade esta para pressionar já os americanos para cederem esse manancial de informações que têm sobre Manuel Chang aos moçambicanos, que, como disse a Procuradora-Geral da República, eles têm se recusado até agora para aceder a essa informação? Bem, teremos que esperar e ver. É por isso que eu acredito que nos corredores diplomáticos, políticos, judiciais que vai acontecer nos próximos dias, saberemos de fato qual será o verdadeiro desfecho do assunto. Mas penso de que os americanos vão querer de recorrer a outras instâncias para fazer valer a sua posição. António Bueno, queria ouvir a sua opinião sobre esta decisão do sul-africano, do governo sul-africano. Bom, eu acho que é importante tentarmos ver ou tentar fazer análises relativas a esta posição partindo do princípio que o Estado sul-africano é um Estado soberano e dentro dessa perspectiva toma as decisões que achar que são as melhores para o seu governo, para o seu país.
e não terá sido diferente neste caso. E já havíamos dito até antes, em programas anteriores, que o governo sul-africano está, antes de tomar a decisão, estava entre a espada e a espada, o que significa que estava de facto num dilema enorme, em que qualquer das decisões que viesse a tomar, é evidente que haveria sempre um coro de vozes que estaria contra qualquer das decisões que tivesse que tomar. E é evidente que, ao ter tomado esta decisão, o Ministro da Justiça terá analisado profundamente quais as repercussões ou consequências que poderiam advir para o Estado sul-africano e, em função dos dados que ele apreciou e que estavam dispostos à mesa, ele, no entender, naturalmente, dele e do governo sul-africano, terá sido esta a melhor posição a ser tomada. E foi esta posição que, efetivamente, o governo sul-africano tomou, que é de decidir pela extradição do cidadão moçambicano Ismael Chang para a República de Moçambique, para poder responder aos processos que contra ele eventualmente foram abertos, estão ainda em fase de instrução preparatória e esperamos que possam dar seguimento. Na sua opinião, esta foi a melhor decisão ou não? Bom, a melhor decisão depende, naturalmente, se é na nossa perspectiva de nós, moçambicanos, ou os sul-africanos. Na perspectiva de nós, como moçambicanos, naturalmente. Porque é evidente que nós, é preciso também tenhamos em consciência que o Estado de Moçambique exerce também a sua soberania sobre todos os cidadãos moçambicanos. E ademais, é que se nós formos ao princípio da territorialidade, veremos que os atos de que o Sr. Manuel Chang vem acusado foram praticados no território moçambicano. E havendo até uma situação agravante especial, quer dizer, ela, o alto dirigente do Estado, e na altura era Ministro das Finanças, então tinha o dever especial de não praticar aqueles atos que ele tenha praticado. E causou também, para além de ter causado um prejuízo aos cidadãos americanos, em cerca de quase 200 milhões de dólares, todavia também causou um prejuízo maior ao Estado de Moçambique, à sociedade moçambicana, e, do meu ponto de vista, faz sentido que ele seja atualmente chamado a responder pela prática desses atos aqui na República de Moçambique. Agora, pode-se questionar relativamente a credibilidade do nosso sistema judiciário e efetivamente, até há provas, há dados que indicam que o nosso sistema judiciário, em alguns momentos, tem-se mostrado frágil, não tem-se mostrado contundente e assertivo, quando se trata, atualmente, de processos que envolvam pessoas influentes. Eu acho que aqui está uma grande oportunidade de nós, temos aqui uma oportunidade das duas uma. Ou efetivamente o nosso sistema judiciário regenera-se, consegue transmitir uma mensagem diferente à sociedade, que efetivamente ainda é uma instituição merecedora de confiança popular, ainda é uma instituição na qual as pessoas, sempre que virem os seus direitos violados e sempre que pretenderem ver aquilo que são os seus direitos reconhecidos e respeitados por quem quer que seja na nossa sociedade, vale a pena recorrer a essa instituição que irá resolver cabalmente e de acordo com os ditames da lei e sem interferência de nenhum interesses à causa em concreto. Mas agora, se entretanto não houver aquilo que é o andamento normal deste processo, até as últimas consequências, e as últimas consequências refiro-me, todas as pessoas envolvidas neste processo sejam criminalmente responsabilizadas, mas também sem prejuízo de haver reparação pelos danos causados ao Estado de Moçambique e à sociedade moçambicana. Pois bem, se não houver esta celeridade e seriedade na condução deste processo, é evidente que esta é a última oportunidade que o nosso aparelho judiciário tem para poder restabelecer a confiança perdida e se não souber aproveitar, é evidente que será um descalabro. E quando a justiça quebra, verga, a sociedade não desenvolve. Eduardo Lamboreiro, sua opinião sobre esta decisão dos sul-africanos? Eu acredito que esta decisão é um pouco de exercício de força dentro do próprio ANC, porque nós temos que nos lembrar que Cyril Ramaphosa, agora que foi eleito para cumprir um mandato de eleição, acho que ele tem muito mais poderes como Presidente da República, o que não tinha até então, porque ele estava como Presidente da República, sim, mas em substituição do Presidente Jacob Zuma, e este governo, na verdade, era um governo que não era
muito a sua imagem e semelhança. E também como as coisas funcionam na África do Sul. O Presidente da República não tem todo o poder, o partido tem mais poder, se assim se pode dizer. Nós nos lembramos que já há algum tempo, antes dessa decisão, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, a senhora Lindiwe Sisulu, tinha dito que Manuel Chang iria ser extraditado para Moçambique. Mas a Ministra dos Negócios Estrangeiros. Desculpa, a Ministra dos Negócios Estrangeiros. E criou-se lá um burburinho porque não era expectável ou não era assumido que devia-se anunciar esta decisão. Mas isso prenunciava já que dentro do próprio ANC esta decisão já havia sido tomada, que das negociações eventuais que tenham tido lugar havia-se chegado a essa conclusão. Mas era inconveniente também que esta informação viesse a público, porque nós acompanhamos que mesmo a própria sociedade sul-africana, em coro com os moçambicanos que estão na África do Sul, faziam campanha e torciam para que Manuel Chang fosse extraditado para a África do Sul. E uma revelação desta decisão antes das eleições teria um preço muito alto para o ANC, razão pela qual esta informação foi revelada logo depois das eleições. Mas eu acredito que não é o fim, porque nós temos agora uma nova situação em que Cyril Ramaphosa, ele agora é presidente de facto por eleição e tem alguns poderes, embora o ANC, o partido que o elegeu, tenha também um poder sobre ele, mas nós teremos dentro de alguns dias a composição do novo governo, eventualmente um novo ministro da Justiça, e se Manuel Chang ainda estiver em território sul-africano e houver demarches no sentido de se recorrer a esta decisão ainda pode ser revertida. Porque nós não podemos nos esquecer que uma decisão como esta cria uma situação de conflitualidade, mesmo em termos das relações internacionais, na cooperação judiciária entre a África do Sul e os Estados Unidos, porque deveria haver alguma argumentação muito mais forte ou alguma explicação por que foi preterido o pedido dos Estados Unidos, que entrou primeiro e se favoreceu ao pedido de Moçambique, que veio depois e as correrias numa tentativa então de travar a extradição de Manuel Chang para a África do Sul. Portanto, eu não estou muito certo que esta decisão é a decisão definitiva e que Manuel Chang voltará para Moçambique. Se isto acontecer, esperamos que a justiça moçambicana faça o seu trabalho e não decepcione os moçambicanos que esperam ver a justiça. Mas mesmo regressando para Moçambique, nós continuamos com aquele velho problema que sempre dizemos: Manuel Chang continua deputado da Assembleia da República e continua com imunidade parlamentar, o que pela Constituição da República seria ilegal e inconstitucional a sua detenção ao chegar no território moçambicano, porque ele tem imunidade e tem esta proteção da Constituição. Tal interpretação do artigo 173, é 173 da Constituição, não é? Creio que sim, exatamente. E não há ainda ninguém, nem o Tribunal Supremo, que veio nos esclarecer, ou nem o Conselho Constitucional, para nos dizer que não é bem isso que esse artigo quer dizer. Até lá, nós acreditamos que ele é deputado da Assembleia da República, não tivemos nenhuma sessão para o levantamento da sua imunidade e pela Constituição ele tem todos os direitos que são salvaguardados. Mas temos também um outro fator que não podemos perdê-lo de vista. Manuel Chang regressa para Moçambique, se isto acontecer, o que eu ainda não estou muito certo se é isso mesmo que vai acontecer, mas poderemos também aqui encontrar uma situação de alguns jogos jurídicos para ir se protelando este processo. E não vamos esquecer que a atual Procuradora-Geral da República, que é ela que desencadeou todo este processo, provavelmente em alguns meses poderá também deixar esse cargo, se não for reconduzido ou a seu próprio pedido, e um novo vai assumir este lugar. Começa de novo uma outra cantoria de estudar o processo, de entender os meandros disto e daquilo, e também o processo vai se protelando de tal maneira que nós corremos o risco de chegar a outubro, às eleições de outubro, sem nenhum desfecho sobre este caso, porque efetivamente um desfecho que não é aquele que é expectável para os moçambicanos tem consequências políticas em ano eleitoral,
Daí que o mesmo que aconteceu na África do Sul, de se ter protelado essa decisão até as eleições, eu acredito que a mesma estratégia será usada em Moçambique, caso Manuel Chang venha para Moçambique. Mais uma razão para dizermos que se queremos que a justiça seja feita, Manuel Chang deveria ir para a África do Sul, para o bem dos moçambicanos, para o bem da nação. Um elemento que eu queria ouvir a vossa reflexão. Manuel Chang é acusado de 7 crimes, alguns, branqueamento de capitais, corrupção passiva, abuso de poder, associação criminosa, sendo que aqui avultam, sobretudo estes de branqueamento de capitais, corrupção passiva, na lógica de que ele recebeu os milhões de que se fala no processo, na acusação americana. A questão que eu queria ouvir da vossa parte é, assumindo que os americanos, muitos destes crimes que é acusado têm como base o processo americano, porque, como disse a Procuradoria, ela não conseguiu receber informações quer dos Emirados Árabes Unidos, quer dos Estados Unidos. E se Manuel Chang, como se diz, recebeu os dinheiros fora, será preciso criar, portanto, ter a matéria probatória para, de facto, fazer esta acusação de que há corrupção passiva, ele recebeu dinheiro comprovadamente, nisto e naquilo. Assumindo que os americanos não dão a informação que eles têm, o risco de muitos dos crimes mais graves caírem e ficarem os mais leves está ali presente, o que pode fazer com que ele seja acusado de crimes levezinhos, crimes de abuso de poder, dão mais ou menos pena de prisão 1 ano, 2 anos, enfim, nós já assistimos isto no caso do Manhães da altura. Acontecendo isto, criando a participação, imagina que era julgado, é condenado por crimes menores, é condenado a 2 anos, e gera-se logo uma repercussão da opinião pública de, bom, houve protecionismo relativamente a isto. Ou seja, na lógica de que a sua extradição em si pode não ser suficiente para nos trazer todos os elementos de que nós precisamos aqui. Se esta cooperação efetivamente ela não acontecer por parte quer dos Estados Unidos, quer dos Emirados Árabes Unidos. Vou começar pelo tempo. Bem, o que acontecendo isso, suponhamos a hipótese, né? Ele volta, é julgado, é condenado, cumpre uma pena de 2 anos, depois é liberto como um cidadão livre, mas só será um cidadão livre dentro do território moçambicano, porque os americanos em nenhum momento vão levantar a tal pretensão de querer levá-lo para ser julgado nos Estados Unidos. Então, ele será condenado só a circular dentro do território nacional. Mas não resolve o problema principal que foi criado nos cidadãos moçambicanos. Sim, não resolve o problema. Se o património, se não se consegue chegar ao património dele, que é, na verdade, o mais importante nestas situações. Não resolve o problema, não resolve. E isso só podemos concluir, ou vamos concluir, de que houve uma tendência, houve um objetivo de se autoproteger o sistema. Porque, para mim, nesse momento, quem está em julgamento, no fundo, no fim do dia, não é o deputado Manuel Chang. Quem está em julgamento é o nosso sistema judicial. Quem está em julgamento é o nosso modelo de governação do país. Quem está em julgamento é o sistema político vigente no país. Portanto, eu penso de que nós devemos, de uma forma serena, honesta, aceitar, admitir que ele vai aos Estados Unidos, será julgado e, em função disso, também haja uma autocorreção dentro do nosso sistema de governação, dentro do nosso sistema judicial. Portanto, eu penso que nós, como moçambicanos, devemos nos concentrar neste caminho de que as coisas correram mal. Se correram mal porque não tivemos um governo à altura para evitar isso. Se correu mal porque não tivemos um tribunal administrativo em altura. E qual é a solução? Para mim, como sempre defendi aqui, é que nós temos de criar o Tribunal de Contas. E também obriga-nos daqui para diante que tenhamos os procuradores da República atentos, atuantes, dinâmicos, proativos. Portanto, eu penso que os desafios estão aqui. Agora, tentar encobrir, tentar proteger, será será uma situação grave, será uma situação em que levará o povo à rua, levará o povo a protestar
levará o povo, mais uma vez, a não acreditar no nosso sistema judicial. Então, como é que eu ver? Assumir, portanto, se não houver confissão para o Manuel Chang, o Ministério Público tem que apresentar elementos probatórios de corrupção e em consequência do branqueamento de capitais, porque não pode haver branqueamento de capitais não tendo havido corrupção, portanto, tem que estar provado que ele recebeu. Isto foi dito pelos americanos. Imagine, em sede do processo nosso aqui, não houver elementos de que ele recebeu, uma vez que os americanos não estão a trazer esta informação. O que é que sucede? Bom, talvez primeiro aqui uma questão de precisão relativamente à intervenção de Namburete, o facto da possibilidade da Procuradora-Geral da República não ser reconduzida no termo do seu mandato ou por vontade própria de manifestar esse interesse de não ser reconduzida. É que isso não vai interferir no processo, porque em termos técnicos há um Procurador-Geral adjunto afeto à secção criminal do Tribunal Supremo e este naturalmente o responsável pela condução do processo. Isso significa que, independentemente do facto de Procurador-Geral ser ou não substituída ou reconduzida, isso não vai, em termos processuais, em termos de timing, não vai afetar o processo normal que está a ser conduzido no Tribunal Supremo. Agora, relativamente a essa questão... Talvez também corrigir um aspecto, diferentemente dos tribunais que são independentes, apesar dos tribunais da sua forma como estão organizados, o Ministério Público não é independente. Ele obedece, tem uma hierarquia. Exato. Uma magistratura hierarquizada. Exatamente. Sim. Portanto, um Procurador-Geral adjunto, o Procurador-Geral pode muito bem interferir na atuação do Procurador-Geral adjunto, porque ele obedece a um comando, obedece a uma orientação. Não deixa só falar de uma perspectiva política, no sentido de ver um procurador que tem uma visão diferente, diz vamos congelar um pouco isto ou aquilo, será mais nessa perspectiva, exatamente, não propriamente uma perspectiva técnica. Ele não tem essa independência de dizer não, eu não vou obedecer às orientações, poderá muito bem sofrer alguma pressão. Tá bem. Agora, relativamente a essa questão, eu acho que é importante que o nosso sistema judicial, no seu todo, recorra ao instrumento legal muito importante e que foi aprovado pelas Nações Unidas, que é a Convenção das Nações Unidas de Combate de Luta contra a Corrupção, que é um CAC, e que nessa convenção de grande maioria dos Estados do mundo façam parte, porque até agora não se tem conhecimento de qualquer um que tenha denunciado esta convenção, e aqui estabelece os mecanismos de cooperação jurídica judiciária relativamente aos casos de corrupção. E nós estamos aqui em face de um caso de corrupção, em que a prática deste ato envolveu diversas jurisdições e que ao abrigo desta convenção, essas jurisdições estão obrigadas a colaborar com o Estado requisitante, neste caso que é o Estado de Moçambique. Então, eu não vejo por que razão é que ainda os Estados Unidos ou outros Estados se recusam a colaborar para fornecer informações conducentes a julgar este caso. Agora, a menos que os pedidos que tenham sido feitos não tenham nada a ver com corrupção, fosse por outras matérias que não corrupção. Agora, é importante que haja evidências fortes, suficientes que indiciem que houve efetivamente prática de corrupção e que eventualmente até terá havido envolvimento de cidadãos de outras nacionalidades e relativamente a esses cidadãos dessas nacionalidades, os seus Estados nacionais estão obrigados, nos termos desta convenção, a prestarem toda a informação relativa à prática destes atos de corrupção. Penso que esses elementos estão presentes, até porque já há confissões, ainda esta semana, uma das antigas executivas da Suíça, Credit Suisse. Exato. Portanto, há confissões, a própria acusação americana fornece elementos no sentido de estar referido. Mas os Estados Unidos têm lógicas próprias de acordos, tratados, convenções que assinaram e que desrespeitam completamente. Não seria a primeira vez. É claro, e isso também abre um precedente relativamente à África do Sul, que a África também está a desrespeitar um acordo celebrado com os Estados Unidos. Então, eu acho que não vai ser, naturalmente, novidade o facto, nem devemos ficar escandalizados
pelo facto da África do Sul supostamente não estar a respeitar um acordo celebrado com os Estados Unidos, sabendo nós de antemão que os Estados Unidos já têm prática reiterada na quebra, naturalmente, voluntária de acordos celebrados, até acordos internacionais, os Estados Unidos têm sabido não respeitar. Agora, eu acho que é importante que a nossa... Não escolhemos os Estados Unidos. Exato. Ainda esta semana o nosso Tribunal Supremo decidiu pela extradição de um cidadão paquistanês para os Estados Unidos. Exato. Mas aqui é importante, de facto, que as nossas autoridades judiciárias consigam explorar ao máximo esta Convenção das Nações Unidas, porque, diferentemente de outros casos em que não tem havido prática de corrupção, neste caso está com, bom, pelo menos há indícios fortes, exato, de ter havido corrupção, e com base nisso é possível requerer a colaboração de Estados que eventualmente que estiveram envolvidos, ou entidades de alguns Estados envolvidos nestes atos de corrupção, de modo a ceder informação e também elementos de prova que possam efetivamente ajudar a constituir o corpo de delito. E aí sim, eu acho que aqui não haverá espaço de eventualmente pôr os casos de corrupção ou de branqueamento de capitais por serem de elevada complexidade de lado e só serem julgados os casos de menor complexidade e também por essa via com uma pena naturalmente de prisão muito reduzida. Agora, isto naturalmente vai depender grandemente, repito, do empenho que os agentes de investigação se envolverem neste trabalho, mas acima de tudo, esta é aqui uma questão de honra, e, quer dizer, eu acho que este processo todo global das dívidas ocultas é uma questão de honra, quer dizer, quem está naquele aparelho judiciário vai ter que mostrar que, afinal de contas, é um profissional de alto gabarito, não vai pretender deixar naturalmente o seu crédito em mãos alheias. Eduardo Lambert, queria ver a sua opinião. Há pressupostos que aqui o António Bueno já lançou, mas e se esses pressupostos não se cumprem? Os Estados continuam a fazer letra morta aos tratados e convenções internacionais que assinaram, que ratificaram, portanto, e não fornecem. O risco de um processo mega, todo ele, com toda esta expectativa criada, vir resultar em crimes menores. Não, essa possibilidade é real. Aliás, como bem disse o Jeremias, já tivemos experiências no passado em que as expectativas dos moçambicanos foram angoradas e as pessoas depois foram libertas. Neste caso também eu não me surpreenderia que essa mesma estratégia seja usada, no sentido de dizer que, bom, dos crimes que foi acusado, nós só fomos capazes de apurar estes e a moldura penal para esses crimes é esta e, portanto, é esta decisão que o Tribunal toma. A questão da colaboração eu vejo de uma maneira diferente, porque neste caso concreto, os tribunais americanos têm jurisdição sobre este assunto. Portanto, são crimes cometidos envolvendo cidadãos americanos e, em alguns casos, transações que foram efetuadas também nos Estados Unidos. Portanto, eles têm jurisdição sobre este assunto e eles estão a fazer o trabalho deles. A justiça moçambicana, ao pedir a extradição de Manuel Changa para Moçambique, não devia o fazer apenas na dependência de que, se os outros países colaborarem conosco, vamos poder levar avante o caso. Quando você pede para si, quando chama para si esta decisão de fazer esse julgamento, você tem que primeiro avaliar se você tem condições para poder fazer isso que está a pedir para fazer. Agora, se a nossa justiça pediu a extradição do deputado Manuel Changa para Moçambique, confiando nas informações que os outros devem fornecer, logo à partida temos um problema, porque não há a certeza se de facto aquilo que a justiça diz que vai fazer, vai efetivamente fazer, ficando na dependência dos outros países. O que temos a certeza é que a justiça americana vai continuar o seu trabalho, mesmo que o deputado Manuel Changa não vá para os Estados Unidos, ele vai ser julgado à revelia, porque o processo está a correr nos seus termos e vai ser condenado. Mesmo não estando presente, vai ser condenado e emitido um mandato de captura contra ele. Nós tivemos recentemente o caso do Julian Assange, que esteve durante muito tempo fugitivo, mas depois foi preso e foi levado de volta. Portanto, neste caso poderá haver alguma demora, porque mesmo que esse expediente jurídico seja aplicado no caso em concreto, vai servir temporariamente, mas mais tarde ou mais cedo
vai ser, vai ser preso e tomamos nós nota do desafio que está posto neste caso, que é um caso para ser estudado, e veremos o que é que a nossa justiça aqui vai fazer. Agora, é verdade que, pela forma como este processo de pedido de extradição foi feito, claramente não havia nenhum preparo anterior que possa garantir uma justiça correta, quer para o próprio deputado Manuel Chang, porque foi tudo feito às correrias. Nós ficamos aqui durante vários programas a comentar sobre a correria que foi feita, inclusive citação de leis que já foram revogadas, citação de procedimentos que não são aqueles que as instituições normalmente usam para situações dessa natureza, porque o objetivo final era evitar que Manuel Chang fosse extraditado para a África do Sul e fosse trazido para Moçambique. Se vier para Moçambique, o desafio estará na nossa justiça de efetivamente provar se está em condições ou não de fazer a justiça. Mas, independentemente do que a justiça moçambicana fizer ou não, para o caso do cidadão e deputado Manuel Chang, não haverá vantagens nenhumas, porque ele poderá ser ilibado aqui em Moçambique, mas vai ser condenado e certamente este peso da condenação ele vai carregar nas costas. Mas o grande problema é que é vantagem para Moçambique. Portanto, eu coloco mais nisso, não já a título pessoal, atendendo à natureza pública dos crimes. A questão das vantagens para Moçambique é que, mesmo ele vindo para cá, lembremos-nos que este processo é um processo antigo e havia evidências mais do que claras que o Ministério Público poderia ter tomado para iniciar este processo. Nunca o fez. Esperou-se que os americanos tomassem alguma iniciativa. Aliás, nem foi tomar a iniciativa, porque eles já estavam a investigar este caso e chegaram à conclusão, para eles pediram emitiram um mandato de captura de Manuel Chang, porque eles já tinham todo o dossiê fechado, já tinham todas as informações, coisa que nós em Moçambique não tínhamos. Agora, a vantagem, eu acho que existe maior vantagem de quem está preparado e quem já tem o dossiê fechado, que são os americanos, do que nós aqui em Moçambique, que ainda estamos a querer construir o caso dependendo de outras pessoas ou da bondade dos outros países. Portanto, os moçambicanos só sairiam beneficiados efetivamente se ele fosse julgado nos Estados Unidos, onde boa parte das informações sobre esse caso estão guardadas, do que aqui em Moçambique, em que já se revela pela própria posição do Ministério Público, que depende muito da colaboração dos outros países e que não se tem mostrado dispostos a colaborar com a justiça moçambicana em termos de fornecimento de informação. Portanto, não podemos esperar muita coisa se nós, pelos nossos próprios meios, não conseguimos reunir essas informações e estamos na dependência de outros. Mas é importante esclarecer o seguinte, quer dizer, para se puder dar seguimento ao processo aqui em Moçambique, quer dizer, as autoridades judiciais não estão únicas e exclusivamente dependentes das autoridades americanas. E se os americanos conseguiram coletar todo este volume de informação, é que eles têm o privilégio de todas as transações em dólares passarem naturalmente pelos Estados Unidos, por causa dos bancos correspondentes que lá estão. Então, significa que quaisquer transações ou operações em dólar, eles tomam imediatamente conhecimento. E, ademais, os bancos americanos, por leis federais, estão obrigados a, nesses casos de suspeição de transações de moeda, darem essa informação imediatamente às autoridades, quer dizer, quer a CIA ou a FBI, mas autoridades americanas, por essa via eles vão investigando, seguem o rastro e é fácil eles obterem toda a informação daquilo que o dinheiro eventualmente terá seguido, porque o dinheiro deixa sempre rastros. Mas agora, é importante também aqui neste caso não nos esquecermos do facto do Estado de Moçambique, através da PGR, ter já instaurado processos contra a Privinvest de corrupção. Quer dizer, isto é importante, e em tribunais londrinos, quer dizer, isto é importante porque grande parte dessas transações foram efetuadas para crédito suíço, que está sediado também, acho que foi até o Branch de Londres que terá feito esta operação, e isto naturalmente vai ajudar grandemente, espero eu que as autoridades britânicas, que são um dos arautos também na luta contra a corrupção, não fiquem naturalmente impávidos e serenos, e sejam obrigados, por força desta Convenção das Nações Unidas, a dar toda a informação naturalmente relativa a estas transações que ocorreram maioritariamente em território europeu e que a União Europeia também, por sua vez, é parte signatária desta Convenção das Nações Unidas. E grande parte dos países europeus também são defensores da luta contra a corrupção.
E num caso desse, tão clarividente, tão expressivo e tão mediatizado, em que houve efetivamente, há indícios da prática de corrupção e que envolve cidadãos ou naturais da Europa ou prestando serviços a entidades europeias, eu acho que aqui haverá maior propensão à colaboração jurídica judiciária e vai ajudar grandemente, de facto, os nossos autoridades judiciais a poderem levar o processo avante. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema, que tem a ver com o licenciamento eleitoral. Estamos sensivelmente uma semana do final do licenciamento. O STAI divulgou dados até dia 23 de maio, portanto, dos dados dos eleitores já licenciados, tinha 5.060.000 eleitores, portanto 5.060.801 eleitores, de um universo de cerca de 7.300.000 eleitores que, portanto, espera licenciar, e a perspectiva é que, de acordo com os dados do STAI, até o final, portanto, até ao final desta semana, que é a altura em que termina o licenciamento, estejam registados cerca de 90% dos eleitores, portanto, o que vai totalizar números à volta dos 11 milhões dos eleitores, portanto, daqueles que são esperados, portanto, 12 milhões, perdão, dos cerca de 14 milhões que era expectável que se licenciasse. Muito bem, doutor Lambrete, vou começar por si, queria ver, têm sido reportados muitos casos de dificuldades, de constrangimentos do processo. Os números parecem desmentir um pouco as dificuldades que são encontradas no terreno. Como é que se explica se chegar, portanto, obviamente, aos 90%, como é a previsão esta semana, serão sempre números muito, muito bons, convenhamos. Eu acho que há muita contradição entre aquilo que os órgãos eleitorais dizem e aquilo que é a realidade no terreno. Porque o que se verifica no terreno é que há muita lentidão e há muita dificuldade para as pessoas se licenciar. As pessoas vão aos postos de licenciamento, são ditos para voltar ou têm que se licenciar, depois voltam mais tarde para buscar o cartão. Uma série de dificuldades que estão a ser registradas ao nível principalmente na região centro e norte do país. E se formos a olhar para a geografia do voto nas zonas onde há problemas mais sérios, vamos notar que são as zonas onde a oposição sempre teve maior apoio. E se equacionarmos que essas dificuldades que acontecem apenas nas zonas onde a oposição tem tido maior apoio, isso significa naturalmente que, a continuar esta situação, haverá uma redução muito grande de mandatos para os círculos onde a oposição tem maior simpatia, e esses mandatos vão ser aumentados nos círculos onde o partido no poder tem tido a maioria. Este não é um processo novo, é um processo que os americanos usam muito e chamam isso de gerrymandering, que é o ajustamento, não é, dos círculos em função das vantagens que um partido político ganha. E certamente, se esta situação se manter, é isto que nós vamos verificar: a redução de mandatos em alguns círculos onde a oposição tem maior apoio e aumento desses mandatos nas zonas onde o partido no poder tem maior apoio. Deixe-me só adicionar estes dados. Se considerassem os resultados dos primeiros 39 dias das eleições, portanto, há uma semana do final, Nampula perderia 2 mandatos, Zambésia 6, Sofala 2, portanto, no total estas províncias perderiam 10, Gaza aumentaria 9 mandatos neste processo. Então, este exercício que o Jeremias está a colocar vem confirmar o que eu estava aqui a tentar explicar. E a redução dos mandatos nestes sítios onde a oposição tem maior simpatia significa uma perda para si e aumento de vantagens na zona onde o partido no poder tem maior simpatia. Agora, outro fator que eu acho que temos também que considerar é que esta diferença do desempenho no recenseamento pode também ter a ver com uma base errada que o próprio STAI está a usar. Portanto, eu tenho estado
a circular aqui pela cidade de Maputo, vejo os postos de votação estão todos vazios. Estão todos as moscas, brigadistas sentados, alguns a dormirem, não há... E, no entanto, tem um número muito elevado que o STAI diz que pretende recensear. E a pergunta que eu faço é, onde é que essas pessoas estão? Porque se elas existem e não temos dificuldades muito grandes na cidade de Maputo de circulação de pessoas para recensear, mas as pessoas não aparecem. Será que vão aparecer na última semana? Ou será que essas pessoas de facto não existem? Portanto, a não existência dessas pessoas também levanta um outro problema. Será que os dados que o STAI está a usar como base para este recenseamento são dados fiáveis ou não? Que implicações é que tem isto, a utilização de uma base falsa para um processo como este que nós estamos a entrar nele? Portanto, eu tive a ocasião de fazer um programa na última semana e tinha aqui gente do STAI levantava isto. Os dados se nós compararmos os dados do Instituto Nacional de Estatística e os dados com que o STAI trabalha, não há aqui uma coerência entre os mesmos. O universo que o STAI está a procurar são 14 milhões, mais ou menos. Uma população que eram 28 milhões, praticamente, há 2 anos, com uma média de crescimento de 700 mil ano. Significaria que seríamos agora 29 milhões e qualquer coisa, quase 30 milhões. Mas onde se diz que as pessoas com menos de 18 anos são a volta de 50 e tal % da população, já não tenho o número, pensou 53, 54% da população com menos de 18 anos. Onde é que aparecem isso? Significa que os 14 milhões não aparecem se fizermos um matching com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, significa que esta base pode, de facto, ser uma base errada. O STAI dizia que trabalhou com os dados que eles têm foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, eventualmente a partir de projeções feitas antes de se conhecerem os dados reais, mas exato. Objetivamente não existem 14 milhões, pelo menos pegando como base os dados do Instituto Nacional de Estatística, não existem 14 milhões de pessoas com mais de 18 anos, com 18 ou mais anos. Eu acredito que este é um dos problemas que nós temos, razão pela qual temos estado sempre a advogar, que é preciso que nós tenhamos estatísticas fiáveis, estatísticas corretas, estatísticas atualizadas, para que os nossos processos, quer do desenvolvimento, assim como esses processos de eleições, sejam realizados com bases corretas. Não sei por que razão é que nós, depois de tantos anos que estamos independentes, ainda não temos a capacidade de criar um mecanismo de identificação muito coerente que possa permitir que as pessoas não precisem de estar toda hora, porque se nós tivermos, por exemplo, todos os moçambicanos com um documento de identificação e esse documento de identificação ser válido para poder desencadear qualquer tipo de operações que o cidadão tenha que fazer, não estaríamos hoje claros de quantas pessoas é que nós somos. Os que nascem vão ser identificados, os que estão vivos têm a sua identificação, e os que morrem vão ser abatidos na estatística através das certidões de óbitos e por aí fora. Portanto, nós estamos neste momento às escuras. Não há uma entidade em Moçambique que possa nos dizer com clareza quantos moçambicanos existem no território moçambicano. Só podemos estimar, e nessas estimativas, uns estimam acima, outros estimam abaixo, e neste caso concreto das eleições, eu acredito que os números que o STAI está a usar não são números corretos. Dr. Simão, queria ouvir a sua opinião sobre este processo eleitoral. Bem, na primeira semana, quando neste painel fazíamos a avaliação da primeira semana, tive o cuidado de dizer de que o processo não estava a decorrer bem, que havia muitos problemas e também haveria riscos de algumas províncias de perder o número de mandatos. E, de fato, está a acontecer no terreno. Agora, eu gostaria de uma forma muito rápida fazer a análise dos números que foram lançados pelo STAI. Aqui há um aspecto muito interessante que nós temos que anotar, é que as províncias de Gaza atingiram a ordem de 95%, Cabo Delgado atingiram a ordem de 93% e Tete 76%, e as 3 províncias poderão ter, cada uma delas, 1 milhão de eleitores. É muito surpreendente isso. E depois, numa análise global, podemos concluir que Cabo Delgado, Nampula, Zambésia,
Tete, Gaza, cada uma atinge mais de que 1 milhão de eleitores. E as províncias de Maputo província e Sofala não consegue atingir 1 milhão de eleitores. Estranhamente, mais para Maputo província. Em relação a Sofala, ainda posso admitir, porque muita gente não licenciou. Isso deve ao impacto do IDAI. Daí então, nós podemos dizer que este processo não foi transparente. Foi um processo atípico. Foi um processo muito, muito forçado. Agora, eu só espero que na próxima terça-feira o Conselho de Ministros ganhe a necessária coragem de estender por mais 15 dias, para permitir que as províncias como Maputo província, Sofala, Zambésia e algumas zonas de Nampula e Cabo Delgado possam recensear. E também dizer que fico muito preocupado e também com uma certa estranheza a ver que Cabo Delgado está a conseguir chegar a 1 milhão. E em Cabo Delgado nós temos... Quase 89%. Sim, em Cabo Delgado há um foco de violência. Será que naquelas zonas de foco de violência as pessoas licenciaram na ordem de 50%? Tanto aqui eu penso que o STAI, pelo menos neste processo, tem demonstrado uma má prestação de serviço. E isso é grave para a democracia e também poderá alimentar outros conflitos eleitorais. Tanto para dizer que foi muito bom que o STAI informou-nos com esses dados. Agora cabe aos órgãos como a CNI, Conselho de Ministros e também ao nível dos partidos políticos avaliarem com muita honestidade, com muita capacidade de análise, por que é assim e por que não daquela forma. Porque eu, pessoalmente, fico muito reservado em ver que uma província como Gaza, Cabo Delgado, estão a atingir de 95%. Será que lá houve os melhores equipamentos? Houve os melhores agentes licenciadores? Será que o STAI não teve capacidade de garantir melhores recursos humanos para as zonas de centro ou zona do norte? Será que o STAI não teve capacidade de recrutar pessoas capazes de executar um licenciamento eleitoral de uma forma transparente, de forma partidária? Portanto, eu penso, são esses todos os elementos que levam-nos a concluir de que este processo está sendo, de fato, atípico, anormal e não transparente. Então, Bueno, sua leitura. Bom, eu acho que aqui, de facto, o STAI teria iniciado com este processo de recenseamento partindo de pressupostos, principalmente em termos estatísticos, que não eram os mais corretos. E como até muito bem disse Jeremias Langa, quer dizer, se nós não temos cidadãos moçambicanos com 18 ou mais de 18 anos, constituindo metade da população moçambicana, que somos 27 e qualquer coisa, então teríamos mais ou menos quase 13 ponto e qualquer coisa milhões de pessoas. É evidente que os números projetados em que deveriam ser os eleitores inscritos neste recenseamento eleitoral, de facto, isto fica muito além daquilo que é a realidade que foi-nos demonstrada pelo relatório apresentado pelas estatísticas. O que significa que se havia uma projeção de 29 a 30 milhões de cidadãos, todavia a realidade mostra que somos 27 e qualquer coisa. Então o número de eleitores inscritos deve necessariamente baixar. O que significa que os níveis percentuais atingidos, eu acho que são muito bons, atendendo ao número real de eleitores existentes no nosso país. E não nos esqueçamos o seguinte, é que independentemente dos problemas que houve, já se conseguiu ultrapassar a fasquia dos 75%, exceptuando a província de Niassa, que é a única província que até este momento está com 71%. Mas todas as restantes províncias já ultrapassaram os 75%. Se nós considerarmos os 75% relativamente aos números projetados pelo STAI, e comparando isso também com os números reais constantes na estatística e apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística, nós podemos chegar, de facto, quase que próximo aos 100%.
Se tivermos que basear o número de eleitores inscritos com o número de eleitores existentes em Moçambique e não com o número de eleitores projetados pelo STAI. Agora, isto relativamente aos dados que estão aqui em causa. Agora, relativamente às eventuais reclamações que existem, até podem existir algumas irregularidades ou algumas imperfeições na condução do processo de recenseamento eleitoral, mas, porventura, estas reclamações provindas da sociedade civil ou de partidos sem assento parlamentar até fariam sentido. Mas provindo de partidos políticos com assento parlamentar e que estão representados a nível de toda a estrutura da organização das eleições, a nível do STAI, e até agora a informação que tem aparecido e fornecida pelo STAI, pelo menos não tem havido nenhuma informação contrária, provinda de membros integrantes do STAI e provenientes dos partidos políticos que pudessem de alguma forma sustentar com alguma razoabilidade essas reclamações. Era importante que todos os membros que compõem o STAI, a cada nível da sua intervenção, em face da ocorrência de qualquer irregularidade, reportassem imediatamente. E há mecanismos internos que conduzem, capazes de regular essas situações. E essa informação não tem chegado ao nosso conhecimento. E ouvimos, naturalmente, por fora, os partidos políticos a trazerem essas irregularidades, essas imprecisões. Não digo que não estejam a acontecer, podem estar a acontecer, mas ficaria melhor se fossem os próprios membros integrantes desses partidos, a nível da administração eleitoral, a trazer esses assuntos à baila. Já está a levantar um aspecto. Na revisão da lei eleitoral que foi feita, a última, penso que foi de 2018, na sequência dos entendimentos que houve entre o Presidente Inhosse e o líder da RENAM, foram assaltados autenticamente os órgãos eleitorais pelos partidos políticos. Aliás, fez-se uma coisa que nas técnicas legislativas nem sequer é aceito, de colocar na lei representante deste partido, da abstração que deve caracterizar uma lei, foi claramente pontapeado, dizer que X indica Y representante, Frelimo indica representante, a RENAM indica isto, o MDM indica isto. Não está, nos períodos eleitorais, os partidos políticos indicam, portanto, diretores gerais adjuntos da Frelimo, da RENAM, depois indicam, sei lá, quantos diretores no STAI central, STAI provincial, STAI distrital, depois na CNE, depois indicam técnicos que nunca mais acabam. Eu estive a fazer umas contas, estou a fazer uma pesquisa à volta disso. Temos cerca de 3.000 pessoas dos partidos políticos nos órgãos eleitorais. 3.000 pessoas é muita coisa. E que tipo de output se gera de informação aí? Os diretores dos partidos políticos estão presentes no STAI, por lei, portanto, assim que são convocadas as eleições, os partidos políticos, portanto, já podem indicar lá os seus representantes. Penso que a Frelimo indica 15, chamam 15 técnicos, a RENAM são 9, o MDM, já não me lembro, técnicos, diretores, enfim. Qual é o output que vem daí? Estas pessoas, toda esta coisa de que acusam os órgãos eleitorais, porque os órgãos eleitorais, nesta altura, passaram também a ser os partidos políticos. Esta coisa de que os partidos se acusam a si próprios, é um pouco isto. Qual é o output real que aquelas pessoas que estão naqueles órgãos trazem sobre a potencial viciação destes resultados? Eu estou a dizer isto porque a acusação que os partidos fazem aos órgãos eleitorais, ela não mudou de qualidade, no sentido de que agora apresenta evidências. É a mesma do tempo anterior em que não tinham representantes. Sabe, esse debate é muito interessante. Eu tenho dito várias vezes que numa organização nós temos de dividir a estrutura em várias partes. Aquela estrutura que é a parte diretiva, é a direção, em que as pessoas passam toda a vida nos gabinetes a idealizar. Depois tem a parte da execução, a parte operativa. Tanto a oposição em nenhum momento está na parte operativa. Colocam um diretor já adjunto do STAI, que é o nível da província, ou nível central, ou nível distrital. Esse sujeito passa toda a vida no gabinete e não vive os problemas de dia a dia na parte da execução ou na parte operativa. Tanto a oposição, como tal, não está na execução, não está na parte operacional.
Mas tem técnicos, não? Técnicos, não pode ter técnicos. Quem são os técnicos? Quem são os técnicos? Coloca-se um técnico a estar no gabinete e não na parte operativa. É como uma instituição, é como uma fábrica. Na fábrica é como um exército. No exército pode ter um general, mas esse general só pode funcionar se tiver sargentos, se tiver cabos, etc. Quem faz o exército no fim do dia não são os generais, são os capitães, são os sargentos, são os cabos, etc. Portanto, é a mesma história que acontece no STAI. Os partidos políticos indicam pessoas na área de direção e estão lá só no período eleitoral. E quando termina o processo eleitoral, também eles vão embora. Mas a parte operativa sempre está presente. Doutora Moreto. Um dos problemas que nós temos, e acho que temos que ter coragem de resolver, é esta situação de STAI e CNE. Porque nós temos uma Comissão Nacional de Eleições que, em princípio, devia ser esta que faz a gestão dos processos eleitorais. Mas, na prática, a própria Comissão Nacional de Eleições sabe muito pouco sobre o que acontece no terreno em relação aos processos eleitorais. O STAI é que efetivamente faz as eleições e muitas das vezes faz à margem daquilo que a própria Comissão Nacional de Eleições sabe do que está a acontecer. A coragem que eu digo que nós como país temos que ter é, de uma vez por todas, eliminarmos essa dupla situação de termos dois órgãos que estão a fazer a gestão das eleições, eliminando o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral como órgão de administração de eleições, passando este órgão a ser apenas um corpo de apoio da Comissão Nacional de Eleições. Quando nós vamos para os outros países onde também têm órgãos semelhantes, nós não encontramos duas instituições distintas, que muitas das vezes funcionam cada uma à sua própria velocidade. Encontramos uma única instituição que é responsável pelas eleições e esta mesma instituição conhece todos os processos até ao mínimo detalhe. O braço de apoio não tem autoridade nesses processos. Portanto, nós muitas das vezes criticamos o STAI, porque o STAI é que aparece como sendo a cara mais visível, a cara que faz a administração de todo o processo. Mas, efetivamente, quem tem que ser criticado é a CNE. Porque esta é que é a Comissão Nacional de Eleições, este é o órgão que é encarregue de gerir os processos eleitorais no país. Mas por causa da existência destes dois órgãos e este órgão menor, que é o STAI, que muitas das vezes se sobrepõe às decisões da própria Comissão Nacional de Eleições, aparece como o órgão mais ativo, mais relevante para os processos eleitorais no nosso país. Então, eu iria mesmo sugerir que o país tenha coragem de acabar com isto. Termos apenas um órgão que faz a gestão dos processos eleitorais. Comissão Nacional de Eleições é este o órgão que administra os processos eleitorais. Pode ter, sim, o apoio dos técnicos, mas esse apoio não pode ser na forma de uma outra instituição que recebe orientações de outros sítios e que faz coisas à revelia daquele órgão que é mandatado pela lei de ser ele que gera as eleições. Portanto, nós, vezes sem conta, já tivemos situações em que o STAI faz instruções para serem cumpridas ao nível das províncias, que nem a própria Comissão Nacional de Eleições tem conhecimento. Portanto, o STAI é um órgão subordinado à Comissão Nacional de Eleições, de acordo com a lei. De acordo com a lei, mas não é isso que está a acontecer, porque, na verdade, o STAI tem, vamos dizer, uma dupla subordinação. A contratação do diretor-geral do STAI não é feita pela Comissão Nacional de Eleições. Portanto, ele obedece, sim, à Comissão Nacional de Eleições, mas também obedece a um outro comando onde ele responde como os seus superiores, portanto, o Ministério, que é um órgão governamental. Então, aqui a opção para nós evitarmos muitos destes problemas, vamos acabar com o STAI, desaparece este órgão, fica apenas um único órgão, que é a Comissão Nacional de Eleições. Esta Comissão Nacional de Eleições poderá ter pessoas de apoio, porque evidentemente não serão os membros da comissão que vão fazer todo o trabalho. Terão pessoas que vão lhes apoiar, mas não ser uma instituição que é criada à margem desta que é
a Comissão Nacional de Eleições. Eu acredito que isto Muito pode bem. nos ajudar. Vamos certamente continuar a discutir isto. Na próxima semana vamos fazer o balanço, já teremos aí alguns dos números do recenseamento. Vamos fazer o balanço. Mas permita-me, Jeremias, um aspecto importante, que eu acho que nós temos de ter muita cautela, principalmente nos discursos que nós tiramos cá para fora. Porque até pode haver alguma contradição. Quer dizer, nós, de um lado, dizemos que há irregularidades, que há eventualmente manobras fraudulentas no recenseamento, mas, por outro lado, nós apelamos as pessoas para recensearem-se. Eu acho que temos de ser muito prudentes na mensagem que nós transmitimos lá para fora, porque se efetivamente nós queremos que grande parte dos potenciais eleitores se inscrevam para poder exercer o seu direito ao voto, então nós não podemos, de um lado, dizer que há corrupção, que há irregularidades propositadas para que viciar os resultados do recenseamento eleitoral e depois insistentemente dizemos vão recensear. As pessoas já começam a desacreditar no processo de recenseamento à partida e quando chegar o processo das eleições será pior. Não, mas acho que há aqui uma coisa que acho que também nós temos que tomar em conta. Eu fiquei profundamente chocado com a situação que eu vi fazendo a verificação do processo de recenseamento aqui na cidade de Maputo. Encontrar na cidade de Maputo, em plena parte do cimento, brigadas que estão a funcionar com painéis solares, brigadas que estão a funcionar com geradores, num sítio onde há corrente elétrica, mas essa corrente elétrica não está disponível para a brigada de recenseamento. Em algumas situações, o que os brigadistas me diziam é que o Credilec não tem energia. Ora, será que estamos mesmo a ser sérios numa cidade de Maputo, em plena Vladimir Lenin, em plena escola secundária, onde é que encontrei a situação, escola primária Eduardo Mondlane, acho que é a secundária na Avenida Eduardo Mondlane. Quer dizer que não há corrente elétrica porque não foi pago o Credilec, será que estamos a ser sérios? São estas questões que nos fazem pensar que algumas destas ações são feitas propositadamente. Porque mesmo as situações que encontramos ao nível dos distritos, este não é um processo que nos caiu assim de emergência. Sabíamos há 5 anos que teríamos esta atividade. Então, vamos já terminar por aqui, vamos ter a ocasião de refletir a volta deste processo todo na próxima semana no balanço do recenseamento eleitoral. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Vamos terminar por aqui em termos de pontos de vista. Até próximo domingo voltamos a encontrar-nos aqui.